Oi, eu sou a Prof. Janice e a nossa aula de hoje vai ser sobre a avaliação escolar, tá? Alguns tipos, algumas funções, então, e você pode estar baixando o material dessa aula na descrição do vídeo. É o nosso link do Telegram, lá eu coloco os slides, então, das nossas aulas. Se você quer saber tudo sobre avaliação para o concurso, vem comigo. A avaliação escolar. O que a gente precisa saber, então, para os concursos? É um componente do processo de ensino-aprendizagem que busca comparar, então, o que foi adquirido com o que se pretende alcançar. Essa é a principal função da avaliação escolar. Ela não acontece em momentos isolados, tá? Do trabalho pedagógico. Ela está no início, ela permeia todo o processo e ela ocorre até a conclusão do ensino. Então, não é apenas uma prova, que seria uma avaliação escolar, tá? Avaliação escolar é um conjunto de trabalhos, um conjunto de observações, um conjunto de trabalho pedagógico mesmo, que vai trazer, então, pra gente um resultado que a gente precisa comparar, então, ali com o que se pretendia alcançar. Pode-se dizer, então, que existem dois tipos de avaliação, a formal e a informal, e a gente vai ver alguns aspectos desses dois tipos agora. Mas é bem tranquilo, tá bom? A avaliação formal, ela está centrada no contexto organizado e estruturado com atividades planejadas e orientadas para a aprendizagem, cuja intenção ou objetivo é a aprovação do aluno à nova série, ao novo semestre, e ocorre basicamente por provas, exames, para obter resultados do processo, tá? Resultados mensuráveis. Essas são avaliações, então, formais. Já a avaliação informal, ela leva em conta todos os fatores anteriormente ditos, porém abordando as necessidades reais dos alunos e trabalhando para melhorá-las, não apenas para comprovar que aprendeu o esperado, mas que se desenvolveu plenamente, que é o principal objetivo da educação. E acontece então com trabalhos, dinâmicas, oficinas e avaliações diferenciadas. A gente pode dizer que essa avaliação é a mais completa, é a que a gente deveria fazer, a informal, onde vai trazer sim itens da formal, como provas e exames, com a intenção pedagógica, mas também vai trazer para a gente as necessidades reais dos alunos, com os trabalhos, dinâmicas, observações, avaliações diferenciadas. Avaliação não significa apenas exames, provas e aplicações de notas. Ela vai muito além, tá? Ela é algo para verificar o processo de ensino-aprendizagem. Dentro, então, da formal e da informal, a gente tem alguns tipos de avaliação, e agora a gente vai estar dando uma olhada nesses tipos. Tem a avaliação diagnóstica, a formativa, a somativa. Essas três são as que mais aparecem, tá, nos concursos para a gente diferenciar. Ainda a gente tem avaliação cumulativa, mediadora, avaliação paralibânio, que é diferente, e a autoavaliação. Claro que todas elas aparecem, tá? Dependendo a banca, dependendo do momento, elas vão estar aparecendo, mas essas três são as três mais, como eu posso dizer, mais principais, tá? Aqui a palavrinha tipos, ela pode estar como função, tá? Função da avaliação. Então, às vezes, você pode estar trocando lá na prova, a banca examinadora está trocando tipos de avaliação por funções da avaliação, tá? A avaliação diagnóstica. Iniciando, então. Vou pedir para vocês, tá? Para quem ainda não é inscrito, se inscrever aí no canal. Não esqueça de ativar o sininho também, que daí vocês vão estar recebendo sempre os vídeos novos, tá? Quando eu lançar, vocês vão estar recebendo a notificação desses vídeos. Então, é interessante você estar inscrito e ativar o sininho. Continuando, então, a avaliação diagnóstica. O propósito da avaliação diagnóstica é identificar ou verificar os conteúdos e o conhecimento dos estudantes, para o professor melhorar o ensino, o processo de ensino-aprendizagem, né? A partir do diagnóstico, o docente ele vai elaborar as ações para atingir os objetivos esperados e suprir as necessidades. Acontece basicamente no início do bimestre, do semestre, do ano, e o objetivo principal, então, é planejar as ações futuras, tá? Essa seria a avaliação diagnóstica.
Nesse cenário, então, a avaliação de aprendizagem ela serve como um subsídio para planejar o ensino. Por isso, é mais recomendado para o começo do processo. Algumas opções, o que você pode fazer como uma avaliação diagnóstica, então. Entrevista com os alunos, exercícios, simulações, observação dos estudantes, uma consulta ao histórico escolar, questionários e perguntas. Isso vai ser uma avaliação diagnóstica para você ver o que o aluno já sabe, o conhecimento que ele já tem previamente, tá bom? Passando então para a avaliação formativa. Na avaliação formativa, o objetivo é identificar se as propostas do professor são alcançadas no processo de ensino-aprendizagem. A partir do resultado obtido, é possível então orientar e regular a construção do conhecimento. O principal objetivo da formativa, então, é orientar e regular a construção do conhecimento. A função dessa abordagem é para o aluno fornecer subsídios que mostrem o aprendizado obtido e suas capacidades cognitivas para solucionar os problemas. Ocorre, então, em todo o processo e é para a formação do aluno, tá? A formativa de formação completa, tá? Coloquem isso, então, na cabeça. Formação e acontece durante todo o ano. A gente pode dizer que essa aqui é a mais completa, tá? E dentro dela vai abarcar a diagnóstica também. Então, ela é completa. Ao professor, essa é a oportunidade de detectar a adequação do ensino ao aprendizado e ainda repassar um feedback acertado ao aluno. Esse formato ele é aplicado de modo diário, ocasional e periódico. Algumas opções que você pode estar usando: observação do desempenho, aplicação de provas, desenvolvimento de projetos, revisão de cadernos e deveres de casa, entre outros. Como eu falei, aqui vai abarcar aquelas três, tá, mais principais. A diagnóstica vai estar dentro da formativa e a somativa também, sendo a formativa, tá? Então, as três vão estar aqui dentro desse tipo de avaliação, dessa função de avaliação, tá? Então, ela é a mais completa. Seria a que a gente deveria usar, tá? A avaliação conforme a BNCC, ó. Conforme a BNCC, então, essa avaliação formativa é a mencionada pela BNCC, que deve considerar os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar, então, o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. A avaliação da BNCC, se pedir na prova, é a formativa, tá bom? A mais completinha daqueles 3 itens primeiros. Então, a gente tem diagnóstica, formativa e somativa. A do meio, a formativa, é a mais completa, tá? Vai estar lá na BNCC e é essa que a gente deveria estar usando sim. A avaliação somativa. As notas e os conceitos são atribuídos a fim de promover o aluno, tá? Aqui a gente precisa da promoção para outra classe ou curso. É geralmente aplicada no bimestre ou no semestre. Ocorre basicamente no final do processo e traz notas e classificação, então. Como a gente viu, então, essa somativa ela vai estar dentro da formativa. E agora a gente vai estar vendo mais alguns aspectos, tá? Ó, nesse caso, a somativa, as opções de exame são... Então, vai ter exames, vai ter provas, trabalhos, avaliação com base nos resultados cumulativos, tá? Conquistados no ano, ou ambas as formas. Então, como a gente falou, ocorre basicamente no final do processo, traz as notas e a classificação do aluno para a próxima etapa. Essa deu pra gente entender, né? Agora, a gente vai ter a avaliação cumulativa, tá? A avaliação cumulativa é aquela voltada à retenção dos conhecimentos repassados em sala de aula. O professor, ele trabalha junto com o aluno e acompanha em seu dia a dia. Não tem como objetivo classificar ou selecionar, tá? Como a gente viu aqui, ó. Ele fala em resultados cumulativos, tá? Na somativa, mas não tem nada a ver com a avaliação cumulativa. Aqui os resultados vão ser cumulativos. E aqui, nessa avaliação cumulativa, a gente vai ter as observações, o conhecimento
cumulativo, mas não vai ser para classificar ou selecionar, tá? Aqui vai ser todo o processo. Assim, então, o estudante ele vai receber orientações contínuas conforme determina a LDB, nossa lei maior, tá? Ó, como a gente verificou, então, a cumulativa é que faz parte da LDB, tá? Formativa, BNCC, cumulativa, LDB. Aqui são acumulações das informações, do conhecimento passado, tá, para o aluno, na cumulativa, mas não tem o objetivo de classificar. Você vai apenas estar verificando se o aluno está recebendo o que você está passando, se ele está tendo conhecimento, tá? Se ele está adquirindo e internalizando esse conteúdo. Então, aqui seria a cumulativa da LDB. Na LDB, então, no artigo 24, eu trouxe para vocês verificarem que aparece, tá? A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com algumas regras comuns. No item 5, a gente tem uma das regras, que é a verificação do rendimento escolar, obedecendo os seguintes critérios. A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Ou seja, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, você verificando, seria essa avaliação cumulativa, tá? Você vai estar verificando então se o aluno aprendeu ou não aquele conteúdo, é o que a LDB menciona, tá? Prevalência dos aspectos de qualidade, ó, qualitativos sobre os quantitativos, não de quantidades. Próxima avaliação, então, a gente tem a avaliação mediadora. A avaliação mediadora, de acordo com Jussara Hoffmann, essa aqui é a autora que mais cai sobre essa avaliação, exige, então, prestar muita atenção no aluno, conhecê-lo, ouvir seus argumentos, propor questões novas e desafiadoras, guiando para um caminho, então, voltado à autonomia moral e intelectual, pois estamos vivendo um momento caracterizado por uma infinidade de fontes de informação, isso em 2009, tá? Então imagine agora qual avaliação a gente teria que estar usando. Mas essa mediadora, ela seria uma das mais humanas, a gente pode dizer assim, tá? Que ela vai estar ali junto com o aluno, ouvindo o aluno e trabalhando para a autonomia do aluno. Aqui, então, a gente tem dois princípios, tá? Da avaliação mediadora de Hoffmann, onde ela fala que confiança na possibilidade do aluno construir as próprias verdades é um dos princípios, a confiança, e a valorização de suas manifestações e interesses. O aluno deve construir suas próprias verdades, ele deve construir seu conhecimento, e a valorização dessas manifestações e interesses dos alunos, tá? Então, isso é o objetivo principal dessa avaliação mediadora. Agora a gente passa para outra avaliação, que é a avaliação para Libânio. Libânio ele vai classificar, então, a avaliação em três funções, ó, três tipos de avaliação. Pedagógico-didática, aqui a gente vai identificar que o aluno sabe. Está relacionado ao cumprimento dos objetivos educacionais. Educacionais, ó, estritamente educacionais. Essa avaliação, ela ajuda na compreensão acerca do alcance dos objetivos educacionais. A próxima seria a diagnóstica. Aqui na diagnóstica, apresenta os avanços e os problemas dos alunos junto com a atuação do professor. E a diagnóstica ocorre em três fases. No início, para sondar os conhecimentos que os alunos sabem. Durante, para acompanhar o desenvolvimento dos professores e dos alunos. E no final, para verificar se o resultado do trabalho desenvolvido foi correto, foi como previsto, tá? Com essas informações, então, o professor ele poderá propor modificações durante o processo de ensino e de aprendizagem. Aqui vai ser uma diagnóstica durante o ano todo, tá? Uma observação contínua, tentando identificar, então, os aspectos favoráveis e os que não estão favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem. De controle. Na de controle, então, a gente tem relacionado aos meios e a frequência das verificações e de qualificação dos resultados escolares,
permitindo um diagnóstico dessas situações didáticas. Ou seja, aqui vai ser aquela para a gente observar se está tendo resultado ou não o processo de ensino-aprendizagem. Parecida com a somativa, tá? Não precisa ser necessariamente a somativa, porque aqui vai ter diagnóstico, vai ter qualificação, tá? Não quantificação, mas vai trazer os resultados. Essas 3 funções, então, conforme Libânio, tá? Ó, essas 3 funções, então, elas são interdependentes, elas não podem ser isoladas, tá? Elas atuam juntas. Então, como deu pra gente perceber, Libânio também classifica 3 tipos diferentes: pedagógico-didática, diagnóstica e de controle. A gente não pode esquecer, tá? Sei que não é fácil numa vez a gente tá decorando tudo isso, mas tem um material aí na descrição, vocês podem reler, vocês podem vir aqui no vídeo novamente e assistir novamente a explicação, tá? E a gente vai ter questões também futuramente aqui no canal. A avaliação escolar. Agora, nossa próxima função, nosso próximo tipo. A autoavaliação, então. A autoavaliação é aplicada por o aluno ou por professor, tá? Para obter consciência do aprendizado e do ensino. Assim, ambos são capazes de aperfeiçoar o processo. Ou seja, eu posso fazer uma autoavaliação no meu trabalho, mas o aluno também pode fazer no aprendizado dele, tá? No estudo dele, ele pode estar fazendo uma autoavaliação para verificar se está conseguindo internalizar aquele conteúdo ou não. Algumas opções. Reflexão, então, sobre as atitudes que eu estou tendo nesse processo de ensino, atividades de conversação sobre os desejos, o que eu preciso, né, o que eu quero, a avaliação do que eu preciso e do que eu estou obtendo no ensino. Então, seriam algumas formas da autoavaliação. Bom, seria esse, tá? Nosso resumão sobre avaliação, como eu falei para vocês. Então, peguem o material, releiam, façam questões, tá? Espero ter ajudado. Até a próxima!